Muito bem, de volta aqui com o programa Abordagem Regional e agora com a presença também do prefeito Rômulo Ripa. Antes da sequência na conversa, vamos cumprimentá-lo. Bom dia, prefeito. Bom dia, Paulinho. Bom dia também aqui a toda a equipe da Comunidade FM do Abordagem Regional, nesta manhã de segunda-feira, ainda amanhã, né? Sim, até meio-dia pelo menos. Todo mundo aqui hoje tentando se aquecer nesse frio do ar-condicionado. É que o senhor estava lá fora, estava quente. Aqui está uma temperatura. Tá muito frio. Bom, deixa pra lá. Vamos dar sequência aqui no assunto. Paloma, você não tá com frio aqui dentro? Ah, tá gostoso, tá geladinho. Tá bom. É que o senhor estava lá fora, estava muito quente. Então há um choque térmico, né? Então vamos ter que fazer o seguinte, na antessala, Vanei Marcos, vamos providenciar aí com a diretoria. Isso inclui você também, sim, né? Na antessala a gente colocar assim, uma temperatura mais um pouco amena, né? Para o choque térmico não ser tanto, entendeu? Pode colocar na escadaria também? Também, vamos pensar nisso. Vamos lá. Pelo menos resolveremos esse assunto. Mesmo porque também é por pouco tempo, né? Dia 20 agora começa o outono, já começa a ficar mais fresco. Não vai nem precisar ligar ar-condicionado. Coitado, aí morre de calor. Olha, deixa eu agregar aqui um pensamento. O Maestro Faria mandou aqui uma passagem, Paloma, que está dentro do assunto que a gente estava abordando. Há uma passagem bíblica que transcreve um discurso de Jesus sobre o futuro. Futuro esse que nós vivemos hoje. Jesus disse: a maldade aumentará de tal maneira que o amor de muitos se esfriará. Mateus 24, versículo 12. Se olharmos para a sociedade, veremos que realmente não há mais amor. Concorda com a frase, Paloma? Acho que já esfriou faz tempo, né? Talvez seja o ar-condicionado. Realmente a gente tá perdendo, né, essa empatia pelo próximo, essa afetividade dentro das próprias famílias, né? A gente tá se perdendo no caminho. Deixa eu ver aqui. Ok. Voz do prefeito tá baixa. Não sei se ele está falando longe do microfone. Então arruma aí, Vanei. Chegou aqui uma informação da assessoria de comunicação. Fala alguma coisa, prefeito. Deixa eu ver se a voz melhorou. 1, 2, 3, testando? Isso. Sim? Melhorou? Muito bem. Prefeito, o senhor chegou no programa e nós já estamos abordando a questão do massacre, pensamentos, infelizmente, o número de suicídio, eu não sabia, mas a cada 46 minutos no Brasil uma pessoa se mata, né, um índice bastante preocupante. E agora, em virtude do que aconteceu, esse massacre, infelizmente, alguns políticos estão usando esse massacre para uma promoção política, né? Inclusive, fiquei muito chateado, falei aqui, um senador da República dizendo que se os professores estivessem armados, os impactos teriam sido menores. Quer dizer, agora o professor, além de lecionar, ele tem que ter um grau de psicologia e ainda agente de segurança pública. Eu queria até que o senhor arguísse um comentário sobre como o senhor vê essa questão da segurança nas escolas. E se dá para a gente começar daqui para lá? Uma fatalidade, uma tristeza muito grande que aconteceu, né, na cidade de Suzano. Infelizmente, a escola, que é o local onde os pais deixam seus filhos na tranquilidade de que estão oferecendo a oportunidade de um futuro melhor para eles através da educação, se tornando aí um símbolo de risco, né, e trazendo esse temor. Eu, particularmente, não querendo aqui agir politicamente sobre essa fala e sobre essa situação toda, mas a fala do senador é algo abominável, assim como as suas demais opiniões. Eu sou colecionador de desagravos quanto à opinião desse senador. Eu acho que, infelizmente, ele se elegeu na aba do chapéu do presidente da República, porque se as pessoas realmente o conhecessem ou conhecessem o seu trabalho enquanto deputado estadual, enquanto deputado federal que foi, talvez não teriam expressado o voto como foi. Mas decisão da urna não se discute, se respeita, porque ela é legítima e soberana, como diz a Constituição Federal, né? Todo o poder emana do povo e a vontade expressa da população é através do processo eleitoral. Mas, infelizmente, uma opinião dessa nada contribui, pelo contrário, piora a situação.
Vejo muita gente discutindo de forma míope, na minha opinião, a questão da segurança nas escolas, falando que agora tem que pôr polícia dentro da escola, que tem que criar um mecanismo, outro mecanismo, e não estão querendo resolver o problema. É aquela situação do ditado popular, de quando um companheiro pega a companheira o traindo no sofá da casa e fala, vou resolver o problema, vou dar fim no sofá. Não é essa a solução do problema. A questão da segurança parte de uma base social, parte de uma base educacional, parte da necessidade do poder público ter mecanismos de atenção e discussão da questão do homicídio, do próprio suicídio, que nós temos aí números elevados, junto à comunidade escolar. Não é reprimindo somente, é preparando a comunidade escolar para tratar esses temas e para saber agir. Lógico que nesse caso específico, se eventualmente o portão da escola tivesse fechado, ou se da secretaria da escola para o resto da escola tivesse um mecanismo que barrasse essa entrada do aluno, tudo isso poderia ser válido, mas não resolve o problema. O que resolve o problema é nós termos aí uma legislação, termos um projeto político-educacional, político-pedagógico que pense a educação em um outro nível, e não da forma medíocre com que, infelizmente, a fala do senador, ou até mesmo aí algumas opiniões que o presidente expressou, na minha opinião, de forma também proveitosa na questão política, defendendo o armamento, a posse de arma e o uso das armas por parte da população. Se você for levantar os dados, Paulo, o número de êxitos das pessoas que possuem uma arma em se defender quando acontece uma tentativa de homicídio, um assalto, alguma coisa assim, são ínfimos. A maior parte dos números são números. Nós podemos fazer essa pesquisa e trazer essa discussão aqui numa próxima oportunidade. A tragédia acontece de maneira pior quando o cidadão acaba estando armado. Eu sou a favor de, eventualmente, o proprietário de uma área rural ter uma licença um pouco mais expandida, de criar-se uma credencial de qualificação da pessoa, a pessoa passar por um curso, além do teste de psicológico que é feito, como é que chama? O teste para arma? É igual psicotécnico. É um psicotécnico, isso. Então, além do psicotécnico, também aí outros testes para que a pessoa tenha condições. Agora, sair distribuindo arma para todo mundo não vai resolver o problema, pelo contrário. Até mesmo porque a arma que estava na mão do jovem não é de posse legal. Ele tinha posse legal da arma? Ele usou de meios lícitos para ter acesso a essa arma? Então, infelizmente, isso daí é muito triste. Muito bem. O Eduardo me avisou de novo aqui, disse que a voz do prefeito ainda está um pouco mais baixa em relação a É que eu falo baixo, muito. Então, a partir de agora, o prefeito vai falar mais alto para ver se a gente melhora um pouquinho. Bom, eu tinha combinado dentro da pauta que a Paloma ficaria a primeira meia hora. Como chegou uma pergunta para a Paloma, eu vou só fazer a pergunta, Paloma, e a gente finda a sua participação. Né? A gente entra para o intervalo e entra na sequência aí com um assunto específico com o prefeito. É a Maria, né, o Vanei Maria Lima, ela mandou aqui uma pergunta para a Paloma. Bom dia, Paloma. Tenho um filho de 4 anos que está na escolinha. Ele chega falando que alguns colegas falam que ele é bobo e que ele é feio. Eu sei que é uma menina. Qual que é a orientação da psicóloga? Falar com a diretora, falar com o professor, falar com os próprios pais? Eu acho que inicialmente a mãe deveria conversar com essa criança sobre o que ele sente em relação a isso. Quando a menina te chama de feio, o que você pensa disso? Você acha que isso é certo? Você acha que isso é errado? Por que ela está fazendo isso? Tem alguma coisa? Alguém fala para ela? Se vê que não resolver, você conta para a mamãe que não está resolvendo, que isso está se repetindo. A mãe vai até a professora e fala com a professora. Para que a professora converse com as crianças da sala, porque a criança, nessa idade, ela é muito influenciável. Então, assim, possivelmente essa menininha que está fazendo isso, ela ouviu em algum lugar. De repente, dentro da própria casa. De repente, alguém está falando isso para ela.
E ela não sabendo lidar com isso, ela vai transferir para outra criança. Entendeu? Isso é meio que automático, né? Por isso que a importância dos pais ouvirem os seus filhos, valorizarem aquilo que eles falam. Porque a gente pode pensar que antigamente, né? Nossa, eu tô ouvindo tanto isso. Porque antigamente eu sofria bullying. E eu tô aqui hoje. Ok, você está. Beleza, mas eram outros tempos. A gente está em um novo tempo. Então a gente tem que agir de acordo com o tempo que a gente vive hoje. E o bullying, ele é inaceitável. Possivelmente a criança que faz, ela recebe isso em casa. Ela recebe isso pelos cuidadores. E a criança que sofre muitas vezes não fala por medo, por vergonha e justamente por não ter crédito, né? Criança nunca tem crédito. Os pais não levam a sério. Então, por isso que é a importância de sentar com seu filho e escutar por que isso está acontecendo, desde quando, como que você se sente, sabe? Assim, tentar explicar que isso não é legal. Não é falar para a criança, vai lá e bate nela, como muita gente faz, né? Falou, você não gostou? Vai lá, e porque assim não se resolve. Violência nunca se resolve com violência. Bom, para finalizar aqui, mais um comentário do Farias, aí a gente vai para o intervalo e voltamos na sequência com o prefeito. Se olharmos para as escolas, veremos professores desvalorizados e alunos sem expectativa de melhora. Onde está o amor? Vemos muita manifestação de maldade e nenhuma manifestação de amor. Você sabe o que significa? Significa que a maldade se multiplicou no coração dos homens. Maestro Faria, é um pensamento aqui para agregar aos nossos comentários. Quer falar alguma coisa sobre isso, prefeito? A gente vai encerrar e depois volta, depois do intervalo, falando sobre os assuntos pertinentes à administração. Paloma, obrigado pela participação, por ter feito essa troca na sua agenda e logo mais ao meio-dia, a Semana Cultural Orestes Rocha e hoje vamos falar sobre o Clube do Chorão. Obrigado. Até a semana que vem. Até semana que vem. Mandei Marcos no intervalo e a gente volta já. Continue ligado. Já já mais sucessos. Apoio Cultural.